Eu sou médica especialista em medicina de família e comunidade. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando nesse início desse novo projeto, que é o meu canal no YouTube, para poder trazer ainda mais saúde e bem-estar para fora dos consultórios, poder trazer isso aqui para vocês também. Então eu trabalho muito a questão de manutenção da saúde, prevenção de doenças, cuidar das doenças, né, que são mais comuns, mais prevalentes. Gosto muito de trabalhar estilo de vida, sempre de forma integral com os meus pacientes no consultório. Então tô expandindo um pouco da conversa que eu tenho com muitos pacientes, com a experiência que eu costumo ter e dos estudos científicos, né, que eu adoro tá sempre acompanhando sobre os temas, para poder trazer aqui para vocês também. Então tudo que eu for trazer vai ser de forma segura, científica, né? Não vai ter charlatanismo aqui, eu juro para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é a síndrome de esgotamento emocional, mais conhecida como síndrome de burnout. Então é um problema muito comum, eu tenho visto, né, muitos pacientes nessa situação, e a gente está se aproximando, né, do final de 2023, início de 2024, aquele ano em que aquele momento do ano, né, que a gente gosta de traçar as metas para o próximo ano, tentar resolver o que não foi resolvido esse ano. E eu tenho visto muito isso, né, das pessoas querer encontrar um equilíbrio maior entre a vida pessoal e a vida profissional para evitar o burnout aí em 2024. Então tô aqui para ajudar vocês. Vamos rapidamente só revisar o que é esse problema de saúde, porque afinal é um problema de saúde sim, tá? É uma doença. Então corresponde ao estresse, né, emocional crônico relacionado ao trabalho. O Brasil, infelizmente, é um país que tem muito, né, uma prevalência muito grande dessa doença, cerca de 30% da população. E eu mesma já padeci desse mal, tá? Já tive burnout 3 vezes, a primeira vez foi muito, muito sério, quase tive que parar de trabalhar, parar com tudo, porque eu realmente estava muito mal. E por já ter vivenciado isso e tratar muitos pacientes nessa situação, eu me vejo, né, na obrigação de estar aqui compartilhando informação segura sobre esse problema com você, tá bom? Então, o esgotamento emocional, ele pode acometer, né, enfim, qualquer pessoa, mas a gente tem, né, uma porcentagem maior em profissionais que lidam com o público. E vou até colocar aqui profissionais de saúde nessa situação, porque são profissionais que têm muito índice, né, altíssimo de esgotamento emocional. Professores, quem lida, né, com o público no geral, mulheres são mais acometidas. E é importante falar dos fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento desse problema, né? Os fatores de risco é quando a gente tem uma carga de trabalho excessiva. Então, alô aí, profissionais de saúde, profissionais que são autônomos, que não costumam impor limites no seu trabalho, ambiente tóxico de trabalho. Então, infelizmente, tem, né, relatos aí de ambientes que são muito tóxicos, que faz com que o funcionário se sinta mal por estar lá, não se sinta acolhido, não se sinta bem. Falta de autonomia no trabalho, então quando você simplesmente só cumpre ordens e não consegue se impor lá dentro, não consegue trazer um pouco da tua criatividade, da tua ideia, do teu trabalho, da sua forma, né, de pensar. E falta de reconhecimento também são fatores de risco relacionados ao burnout. Quais são os sintomas, né? Essa sensação de exaustão mental com frequência, aquela sensação de vazio, incapacidade de lidar aí com as tarefas do dia a dia, realmente falta de qualquer coisa, não conseguir, né, tá lá, de sentir essa fadiga, né? Quando eu tive burnout, eu já tava na medicina, eu não olhava para o paciente, que era uma das coisas que eu mais amava na minha vida, atender pacientes, né? Era meu sonho poder estar onde eu tava. E quando eu tava, né, no regime de muita pressão, na época da minha residência médica, eu olhava para o paciente e eu não queria estar lá, não queria que esse paciente estivesse na minha frente, porque eu tava tão mal que eu não tava me sentindo pronta, né, para ajudar ninguém naquele momento. Então, diminuição do desempenho, né? Então, logicamente, a gente fica, né, com o trabalho comprometido e também pode ter insônia, irritabilidade, lapsos de memória, autoestima. Minha autoestima quando eu tive burnout foi negativa, é 0. Muito desânimo, apatia, muita negatividade. Então, tudo eu olhava, parecia que ia ser a pior situação do mundo, e isolamento social também. Comecei a me isolar e acompanho, né, muitos pacientes que estão com esses sintomas. Então, primeiro de tudo, gente, se você tá com algum desses sintomas, é óbvio que a primeira dica que eu vou dar para vocês é identifique se você tá tendo sinais, sintomas que podem estar vinculados a esse problema de saúde e procure ajuda, tá? Por que procure ajuda? Porque é um problema que ele tem vários graus, ele tem um espectro de acometimento e, obviamente, quando a gente consegue agir, né, de forma inicial, consegue identificar, consegue propor algumas mudanças na tua rotina, no teu trabalho, para que você fique bem, é muito melhor, tá? Do que você ir piorando. Por exemplo, quando eu procurei ajuda a primeira vez, eu tinha surtado
eu já estava totalmente disfuncional. Então, eu mesma não tinha reconhecimento nenhum de como eu estava. E demorei muito para procurar ajuda. Então, não demore para procurar ajuda, ok? Segunda dica, gente, conscientização sobre isso no trabalho, tá? É um problema de saúde. O trabalho tem que estar ciente. É importante que isso seja comunicado aos funcionários, até esses fatores de risco, para que a própria empresa também, de alguma forma, suporte vocês, deem ajuda e orientação. Tem alguém do RH, um psicólogo do trabalho, um médico do trabalho que possa acolher esses pacientes e fazer essa triagem para poder indicar aí profissionais que possam acompanhá-los. Então, reconheça, primeira dica. Segunda dica, promova uma cultura de conscientização sobre isso, tá? Uma empresa, quando está ciente sobre isso, ela vai ser muito mais cuidadosa na hora de cuidar dos seus funcionários, ok? Estabeleça limites, tá? Terceira dica. Então, quando eu me tornei professora, eu corroborei muito, né, para o meu burnout, porque eu não tinha horário para entrar. Era diferente do hospital, que a gente tem horário para entrar, horário para sair, da clínica tem horário para entrar, horário para sair. Quando você tá de uma forma mais autônoma, não tem limites, né? E era começo de pandemia, a gente tava ainda se adaptando à rotina de ficar em casa, de fazer as coisas em casa. Então, eu não tinha horário para sair. Eu tava praticamente trabalhando dentro de casa. Então, isso foi muito ruim. E quando eu comecei minha terapia nesse sentido, uma das primeiras orientações foi: tenha um ambiente, ou um lado da mesa, ou um quarto, né? Hoje eu tenho um escritório dentro de casa, que eu vou trabalhar nesse horário e depois, a hora que eu sair, acabou meu trabalho. Então, impor limites e também limites com a própria equipe, né? Pessoal, esse final de semana eu vou estar um pouco off, qualquer coisa, se for urgente, me liga. Também, quando você tiver um ou outro dia de férias, de folga, você avisa. E você impõe limites mesmo, para que você não viva única e exclusivamente do seu trabalho, ok? 4, gente, promoção do autocuidado, tá? A gente precisa, de coração, equilibrar nossa vida pessoal e profissional, que é uma das coisas mais difíceis da galáxia. Mas você tem que ter ciência de que você tem que estar bem pessoalmente, que teu trabalho não te define, você não é único exclusivamente teu trabalho. Então, como é que tá o teu autocuidado, atividade física, alimentação, sono, tudo isso interfere em como você lida com todo e qualquer outro estímulo, tá? Então, esses são os pilares extremamente importantes pra gente ter uma saúde legal, ok? Deixa eu ver se falta algum. Promoção do autocuidado, atenção aos sinais de alerta, já falei. Gerenciamento do tempo, conscientização do trabalho e estabelecimento de limites. Então, gente, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês para conseguirem ter aí um pouco mais de saúde no ano de 2025. 25 não, né, Maite? 24, ainda não chegamos em 25. Qualquer coisa, procurem ajuda, tá? Eu, como médica, costumo cuidar também desse tipo de problema de saúde. Então, caso você sinta necessidade, tá aqui o meu contato. E lembre-se, né, de procurar ajuda independente de onde você estiver, tá? É muito importante que, se você estiver se identificando com esse problema, você seja atendida de forma adequada. Abraços. Agora que eu sou youtuber, por favor, segue o meu canal, dá um like, compartilha esse vídeo para quem precisa, porque, enfim, eu prometo dar meu melhor aqui, trazer muito conteúdo, mas assim, se eu estiver falando com a parede, não vai rolar. Então eu preciso muito da colaboração de vocês.